Bom dia, pessoal. Espera aí que eu já vou me conectar. Bom dia, professor. Bom dia, Felipe. Tudo Hoje estou bem? com um Bom microfone dia. novo. Boa, tô até sentindo sua bom dia. Tô até sentindo sua voz mais limpa mesmo, É mas porque, é porque meu microfone parou outro dia. Aí eu tive que trocar. tá bem limpa. Eu vou mostrar na câmera aqui. Só um minuto que eu já vou olhar. Pode? Você tá com. Eu pensei que era um headphone, mas esse é bom também. É bom para. Esse parece Eu aqueles acho ele melhor, microfones. tipo, pra É, fazer, pra falar. aham, para falar assim é melhor. Eu tava vendo uns vídeos hoje uns vídeos de programação, nada a ver de química não. Bom Bom dia. dia, Rafa. E a menina tava usando um microfone desses, parecendo um microfone de rádio. Eu achei muito legal. Me deu até vontade de comprar, mas tá tudo muito Porque caro tinha, tipo, aqui ultimamente. em casa. E aí meu pai não usava mais. Então aí Tudo bom? meu pai acabou me Tudo dando. bem. Pessoal, deixa eu Mas ele só me deu esse microfone porque eu pedi e falei que meu microfone tinha quebrado. Senão eu estaria sem microfone até agora. Deixa eu ver se eu tô aparecendo ali. Ali, tô. Pois é, cara, e sem microfone não dá, né? Porque às vezes você, por exemplo, quando eu tô conversando com os amigos meus assim, eu falo, aí eu esqueço que às vezes eu tô sem microfone, aí fica tão ruim para interagir, eu já não consigo mais ficar digitando as coisas, entendeu? Agora é Entendi. tudo falando, é áudio. Eu até digito no WhatsApp, mas é mais áudio que eu mando. Sempre que eu posso, eu mando áudio. Uhum. Pessoal, deixa os meninos, o pessoal terminando de chegar aí, que a gente vai voltar a estudar aquele pedaço, tá? A gente não vai partir para uma. Mas, professor, o pior é que o meu computador não tem duas entradas, uma de fone e uma de microfone. Meu Mas computador só tem normalmente uma é uma entrada de só fone. mesmo, Felipe. Não, tipo, ele só tem a tela. E aí só a tela tem, tipo, só a entrada de microfone. Ah, tá, saquei, Aí eu tive que saquei. colocar até USB pra funcionar. Tá igual eu na minha câmera também. Eu não tenho webcam. Você pode ver que eu estou conectado em duas contas. Estou falando em uma, né, na sala do Cristo Rei, e estou conectado aqui no meu celular pela web. Para você ter ideia, eu estava fazendo, eu baixei um software, só que um aplicativo, só que consumia muito recurso de internet, porque ele usava o Wi-Fi para fazer a conexão para transformar o celular em um webcam. Aí eu estava já perdendo a paciência, porque essa gambiarra estava consumindo muita internet e me deixava com muito lag, às vezes, quando eu estava falando, quando estava, né, travava. Aí eu peguei e tirei, aí eu comecei a fazer isso aqui, mas a gente sempre tem que arrumar uma gambiarra, tá? Bem-vindo ao mundo computacional, é isso mesmo. Uhum. Gambiarra atrás de gambiarra. Gambiarra a Pois é, gente eu fiz uma aceita, agora, desistir porque. Eu jamais. fiz uma agora Isso. porque o meu microfone ele não consegue se manter em pé, tipo, aqui assim, perto de mim. Ele fica, tipo, toda hora pra baixo. Então aí eu tive que colocar aqui, acho que uns livros e apoiar ele. Eita. O meu celular, por exemplo, está em cima do controle remoto aqui. Pessoal, voltando ao assunto, a gente não vai partir para um outro tema hoje, não, tá? A gente não vai seguir para ligação covalente. Ah, passou ali, você entendeu, O professor, eu já fiz entendeu. lá o Eureka, tá? Tipo, já tá lá feito. Beleza, eu ia até falar isso também. Pessoal, que tem uns exercícios para vocês colocarem lá na plataforma Eureka, coloquem, porque nessa sexta-feira eu vou fazer, eu ia fazer hoje, só que eu tenho uma atividade até sexta ainda que eu deixei em aberto, então eu vou deixar para fazer tudo na sexta. Nessa sexta-feira eu vou fazer um checklist. Olá, Melissa, tá em Sydney, Austrália. Olá, Austrália, tudo bem? Então, eu vou fazer um checklist de quem fez e quem não fez as atividades, porque a gente sabe que todas essas informações estão acontecendo assim, dia após dia, né, para a gente. Então, vamos tentar deixar tudo certo, porque se de repente o governo inventa de fazer, né, e vai fazer, tá? Eles vão fazer, o MEC vai assumir, ele não vai deixar essas aulas online à toa, não vai ser, não tem aula, teve, então provavelmente
Eles vão orientar tudo certinho, mas provavelmente vai ter digamos assim, uma computação das notas. Então tem que fazer as atividades, pessoal. Deixa as atividades prontas da plataforma Eureka sempre pronto, tá? Sempre que você for tentar fazer, sempre deixa lá prontinho, porque é um trabalho a menos. Eu sempre falo isso, né? Olha, terminou o capítulo, tenta fazer o exercício, já vai lá na plataforma, já lança o que você conseguiu, ou tira suas dúvidas antes de lançar, porque depois acumula tudo. A gente sabe que sempre acumula. Então, é aquilo, né? Aquele ditado, não deixa acumular. Vamos lá. Pessoal, eu nem abri o livro de vocês ainda, só para vocês terem uma noção da minha capacidade aqui, que eu tô super hoje. Mas vamos lá. A gente está Nossa, estudando. tio, eu fiz um resuminho de ligação iônica. Fez o que, Inaê? Desculpa. Eu acho que meu fone tá baixo. Só um minuto. Pode falar, tá baixo mesmo. Resumo de ligação iônica. Você fez? Fiz. Bacana. Isso é muito bom. Fazer esses resumos vai servir para você diferenciar, principalmente isso. Diferenciar como que acontece cada um dos 3 tipos de ligações que a gente vai estudar. Professor, eu também fiz resumo. Boa, boa. Eu gosto fazendo muito quando resumo, vocês só que fazem isso. eu vou Porque, esperar essa matéria acabar para eu fazer desse capítulo. sim, porque o resumo ele é essencial, porque ele vai fazer com que você, né, estude e tente extrair dali os principais pontos, né? O que você viu de mais importante, que é o que acaba que a gente fala aqui na aula. Então, peguem, sempre façam esses resumos, e em especial para as ligações químicas, façam esses resumos, deixa aí bem definido o que é cada coisinha, as diferenças que existem, para vocês, na hora de estar estudando, ter um pouco mais de avanço, que vocês vão avançar, evidentemente, vocês já terem a noção do que vem a ser a ligação iônica, covalente, a metálica, porque isso vai fazer parte da nossa vida a partir de agora o tempo inteiro, tá bom? Olha só, nós não vamos, evidentemente que isso daqui não é com vocês, mas vocês vão ver no próximo capítulo, tá bom? Nós não vamos avançar no sentido assim, eu vou lá falar da ligação covalente. Antes de eu passar para a ligação covalente, eu tenho que mostrar para vocês como que fica aquelas fórmulas. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que ficou uma coisa vaga nesse primeiro pedaço aqui, que é justamente a questão da construção das fórmulas. Talvez eu não me fiz entender muito bem naquele dia, né? Porque é uma coisa assim, eu gosto tanto de estudar ligações químicas, eu acho tão bonito, que aí tem tanta informação na minha cabeça que eu vou falando uma coisa, vou falando outra, e às vezes eu mesmo digamos assim, me embolo na quantidade de informações que eu tenho ali para disponibilizar para vocês. Então, o que é que a gente vai fazer hoje? O que é que a gente vai estudar? A gente vai estudar como que se constroem as fórmulas dos compostos iônicos e depois, futuramente, repassar isso para os compostos de natureza covalente. Então, isso é muito importante, porque essa primeira parte, ela vai ser, assim, muito, muito, muito gritante durante todo o nosso estudo de química. Vamos lá, então. Deixa eu pegar aqui. Nós vamos construir fórmulas. Então, esse é o objetivo. Como que, dado um grupo de elementos, como que eu construo a fórmula destes elementos? Ou seja, do composto formado, na verdade, por esses elementos químicos. Então, vamos lá. Imagine a primeira forma de se fazer esta representação é a fórmula de Lewis, tá? Que é a primeira fórmula. A fórmula. Ó, minha letra tá horrível, mas de Lewis, tá? Tem que aprender a posicionar, eu sou muito ruim aqui ainda. Mas a fórmula de Lewis, ela é o seguinte, ela mostra a estrutura, ou melhor, por meio dos elétrons de valência, ou seja, da camada de valência, vamos determinar como são feitas as ligações.
A de Lewis é a das bolinhas? Isso aí. As ligações entre os átomos. Então, esse é o objetivo da fórmula de Lewis. Nós vamos representar, por meio dos elétrons da camada de valência, nós vamos determinar como são feitas as ligações entre os átomos, ou seja, estabelecer ligações entre os átomos. Tá? Eu vou só deixar, vou apagar aqui, depois vocês pegam a gravação e dão uma olhadinha. Vamos lá. Imagine que eu tenha, vou pegar o exemplo clássico. Letra A. Tá, vou pegar um exemplo que eu sempre faço. NaCl. Todo mundo fala que eu adoro usar o NaCl, mas é porque ele é muito fácil, então ele é o mais simples, eu acabo usando ele sempre. Como que é a fórmula de Lewis? Primeiro passo da fórmula de Lewis. Identificar quantos elétrons cada um dos átomos tem na camada de valência. Então, o primeiro passo é determinar o número de elétrons da camada de valência dos átomos que vão se ligar. Ó, primeiro passo da fórmula de Lewis. Eu determino o número de elétrons da camada de valência dos átomos que estão se ligando. Beleza? Tranquilo. Para eu determinar o número de elétrons, aí você já sabe, tem que ir lá fazer a distribuição eletrônica e visualizar quantos elétrons esses átomos têm nas suas camadas de valência. Quando eu observo isso, eu percebo o seguinte, o átomo de sódio, ele vai ter um elétron na camada de valência, perfeito. Então, todos os elétrons da camada de valência eu vou representar por uma bolinha. Então, o sódio é um elemento que tem um elétron na camada de valência. O cloro é um elemento que, se você for fazer, vai ter terão 7 elétrons na camada de valência. Então, como que você faz? Na hora de representar, você vai representar o 7. Como que eu faço a representação de 7? Eu posso colocar 7 bolinhas adoidado aqui? Não, não pode. Para ficar mais bonitinho, não é porque não pode, mas é para ficar mais bonitinho, senão eu fico possuído se você botar esse monte de elétron aleatório aqui, tá? Por favor, para ficar mais organizadinho, bonitinho, você vai colocar 7 elétrons. Perceba o seguinte, ó, são 4 lados. É como se ele estivesse dentro de um quadrado, ó. Tá bom? Para cada lado, eu vou colocar um par de elétrons. Para ficar bonitinho, tá, pessoal? Se você são 4 lados, dão quantos elétrons aqui ao todo? 8, né? Então, 4 lados, 8 elétrons distribuídos por, vou puxar aqui para quem não sabe, pares de elétrons. Isso são pares de elétrons, tá bom? Beleza? Pares. Então, ó, 4 lados, em cada lado eu coloco um par. Claro que isso daqui é eu que estou falando para você não ficar com aquela embobagem. Eu poderia colocar o 7 de qualquer forma aqui, tá bom? Desde que existam os 7 elétrons na camada de valência. Então, o primeiro passo é determina o número de elétrons da camada de valência. O segundo passo é escrevo os elétrons da camada de valência por meio de bolinhas, sempre colocando estas bolinhas em pares ao redor do átomo. Tudo bem? Depois, o que eu vou fazer? Como o sódio é um metal e o cloro é um ametal, eu sei que os elétrons, nesse tipo de situação, saem sempre do metal para o ametal, né? Metal transfere elétrons para o ametal. Tá, então quantos elétrons eu vou transferir? Deixa eu tirar isso daqui que está me atrapalhando. Quantos elétrons eu vou transferir? O número de elétrons que eu vou transferir... sempre isso. O número de elétrons que eu vou transferir, eu já sei até o que é, depois eu vou ter que mexer de novo. O número de elétrons que eu vou transferir vai ser justamente aquela quantidade necessária para que os átomos completem 8 elétrons na camada de valência. Aí você vai reparar o seguinte,
O sódio, ele é um metal, então ele vai doar elétrons. Quantos elétrons o sódio tem que doar para que o átomo de cloro complete os seus 8 elétrons na camada de valência? Porque você pode pensar assim, tá? Você pode pensar assim, funciona também. Quantos? 1 elétron. 1 elétron. Todo mundo sabe por que que é 1? Ih, tá travando agora. 7? E o outro Para precisa completar de 8. Isso, então ele doa 1 para completar seus 8. Então, o Na vai doar 1 elétron para o átomo de cloro. Então, faz assim. Da onde está saindo o elétron? Ó, o elétron está saindo do sódio e indo para o cloro. Professor, Bom, oi. desculpa se você já respondeu essa pergunta minha, mas eu tive ela agora de novo. Tipo, tem algum jeito de, às vezes, não conseguir estabilizar em 8 exatamente? E aí faz o quê? Eu expliquei na aula passada que alguns elementos químicos, eles conseguem fazer até mais ligações do que essas que fazem com que ele fique com 8 elétrons. Então, por exemplo, a gente vai ver algumas situações, porque o que a gente estuda aqui é bem basicão mesmo, mas a gente vai ver uma situação que é conhecida como expansão do octeto. A expansão do octeto, por exemplo, ela é realizada quando a gente estudar os compostos covalentes. Isso é mais comum nos covalentes, tá, Bárbara? E ela tem referência a alguns átomos, como, por exemplo, enxofre e fósforo. E o que que isso significa? Significa que esses átomos, o átomo de enxofre e o átomo de fósforo, eles conseguem fazer mais ligações químicas do que aquelas estabelecidas pela regra do octeto. Então, por isso que a gente fala em expansão do octeto, ou seja, alguns elementos químicos da tabela periódica, eles conseguem, por meio de uma situação, normalmente situações artificiais, conseguem expandir o seu octeto, ou seja, conseguem fazer mais ligações do que aquelas estabelecidas na teoria, tá bom? Isso acontece também, como, por exemplo, nos gases nobres, que eu falei na semana passada. Eu falei assim, olha, os gases nobres, eles naturalmente eles não fazem ligações químicas, mas em laboratório eu consigo fazer com que um elemento químico da família dos gases nobres faça ligações. Ou seja, o que eu estou fazendo ali? Eu estou fazendo com que ele tenha muito mais elétrons do que aqueles 8 estabelecidos pela teoria, tá bom? Então, em alguns casos, que a gente vai ver esses casos, principalmente nas ligações covalentes, isso vai ser mais visível para a gente nas ligações covalentes. Por quê? Porque nas ligação iônica, eu teria que entrar num assunto que a gente não vê no ensino médio, que é a formação de complexos de metais, complexos de metais, né? Que é quando o átomo metálico, por exemplo, se liga a 8, 9 outros grupos de átomos ao seu redor. Mas isso não é algo para nós aqui. Nós vamos estudar essas exceções, né, à regra do octeto, quando a gente chegar na ligação covalente. Aí ali você vai ver que existem alguns elementos químicos na tabela periódica, fósforo, enxofre, que os próprios gases nobres, que em determinadas condições conseguem fazer ou ter na sua estrutura um número de ligações muito maior do que aquelas estabelecidas pela teoria do octeto, tá bom? Então existem sim. Tudo bem. Enxofre, fósforo são os principais casos e isso se chama expansão do octeto. Depois você pode até procurar expansão do octeto. E o que que isso significa? Significa que esses elementos químicos eles conseguem expandir o seu octeto, ou seja, fazer mais ligações do que aquelas que a teoria do octeto especifica. Tá bom? Tranquilo? Mas isso é mais visível nos compostos covalentes. Beleza? Os metais também fazem, mas são critérios que a gente não vai ver aqui no ensino médio. Depois vocês procurem aí complexos de metais que vocês vão entender o que eu estou falando. Depois eu posso até exibir para vocês aqui. Vamos lá. Então o sódio doou um elétron para o átomo de cloro
E logo, quando ele doa um elétron, ele vai ficar assim, ó, com carga mais. Olha que bonitinho. Porque ele perdeu o elétron. O átomo de cloro, pessoal, olha que legal. Ele tem os seus 7 elétrons. Essa é a estrutura de Lewis que eu estou apresentando, hein? E ele ganhou, tá vendo o passo a passo? Porque no de Lewis, mais um. Então ele fica com a carguinha aqui, ó, negativa. Poxa, podia ter feito de verde, né? Que burro. Eu sou muito perfeccionista, desculpa. Né? Carguinha de -1. Então, a fórmula de Lewis em si, ela termina aqui. Ou seja, você mostra quem transferiu os elétrons, quem ganhou esses elétrons e as cargas que ficam aqui em cima, né? Então, a quantidade de elétrons vai indicando a quantidade de carga negativa recebidos. E a quantidade de elétrons cedidos indica o valor da carga positiva. Aqui finaliza a fórmula de Lewis, nessa parte aqui. Aqui eu terminei Lewis, aqui. Tudo bem? Mas, professor, aqui ainda não tem fórmula, porque ele pede o seguinte. Posso apagar isso aqui? Tá vendo como eu não tenho domínio de espaço? Foi mal. Porque eu queria fazer tudo aqui, né? Então, olha só. Imagine que ali agora eu tenho assim, ó. O Na. Vou fazer tudo de preto. O Na+, e o Cl-. A gente parou aqui, né? Os seus elétrons lá. Não vou fazer tudo bonitinho igual eu estava, não. Só para a gente adiantar. Então, qual é a fórmula que eu vou chamar de fórmula iônica ou unitária? Eu acho melhor esse nome aqui, que ele é mais técnico. Fórmula unitária desse composto. Tem quantos átomos de sódio? 1. Quantos átomos de cloro? 1 também. Então, NaCl. Essa é a fórmula. Tudo bem? Vamos fazer outro? Pode? Pode apagar aqui? Vamos lá, então, hein? Então, vamos lá, hein? Eu quero fazer a ligação agora entre... Fazer aqui em cima, hein? O átomo de cálcio e o átomo de oxigênio. Cristo Pai Celestial. Muito fácil essa daqui. Eu pensei que ia ficar um pouquinho difícil, mas vai ficar fácil. Primeira coisa, se eu tiver que escrever a fórmula de Lewis, então o exercício vai lá. Escreva a fórmula de Lewis. O que eu faço? Determino o número de elétrons da camada de valência. O cálcio tem 2 elétrons na camada de valência. Como que eu descobri isso daqui? Distribuição eletrônica. O oxigênio tem 6. Então, ó, 1, sempre aos pares, ao redor do átomo. 2, 3, 4, 5. Vai ficar bonitinho. 6. Bom, então o cálcio é um metal, o oxigênio é um ametal, e a gente sabe que os elétrons vão ser transferidos nesse sentido, do metal para o ametal. O metal vai doar uma quantidade de elétrons de forma que ele fique com 8, e o ametal vai receber uma quantidade de elétrons de forma que ele fique com 8 também. Então vamos lá. O cálcio, ele pode doar quantos elétrons para o átomo de... Ou melhor, quantos elétrons o oxigênio tem que receber para que ele complete 8 elétrons na camada de valência? 2. 2. Esses 2 vão sair de quem? Do cálcio. Então, eu venho aqui e escrevo assim, ó. Cálcio. Já pode escrever até ali em cima. Eu estou fazendo o passo a passo, mas você já faz direto aqui. Vou até fazer para vocês não pensarem que tem que fazer esse monte de passo aqui. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. 1.
2. Então, eu transferi 2 elétrons para o átomo de oxigênio. Como o cálcio transferiu 2 elétrons para o átomo de oxigênio, qual é a carga que o cálcio vai apresentar? Mais 2. O oxigênio recebeu 6, tinha 6 elétrons. Ele recebeu quantos do cálcio? Olha lá, ó, 8. Olha que bacana. Por isso que fica 2 em cada lado. Fica bonitinho, 8, caramba. Ele recebeu 2, esses 2 aqui, ó, que vieram do cálcio. Então, qual é a carga negativa do oxigênio? Menos 2. Pronto. Aqui eu terminei a fórmula de Lewis. Mostrei quem doou e quem recebeu os elétrons. Mas, se de repente o exercício pede assim, mostre a fórmula iônica ou fórmula unitária, é a mesma coisa. O que que eu faço? Eu olho aqui, quantos átomos de cálcio existem? 1. Quantos átomos... Você está de sacanagem com a minha cara. Quantos átomos... Esse negócio está me deixando super irritado toda vez que ele acontece. Quantos elétrons o cálcio, ou melhor dizendo, quantos átomos de cálcio foram necessários para completar o octeto do oxigênio? 1. E quantos átomos de oxigênio? 1. Então a fórmula dele é CaO. Ah, é porque quando é igual. Quando né? esses números aqui estão iguais, você pode simplificar, sempre. Por exemplo, Inaê, se você pegar uma fórmula assim, vamos supor. Deixa eu apagar aqui para ficar melhor, para não embolar. Imagine que eu vou pegar uma fórmula hipotética, tá bom? Só para você entender aqui. Imagine que eu tenho isso aqui, ó, C2H2, isso não existe. Ou melhor, C2H4. Imagine que eu tenha essa fórmula aqui. Percebe que os números, esses números aqui embaixo, pessoal, ó, já vai marcando aí, porque sempre tem umas informações. Eles são chamados, eu já falei isso com vocês no início do ano, de índices, tá bom? Eles indicam a quantidade do elemento que está ali na fórmula. Perceba o seguinte, perceba que você tem aqui, ó, 3 números que podem ser simplificados. Não é verdade? Então, toda vez que você tiver na sua fórmula quantidades de elementos químicos que dá para ser simplificado, todas as quantidades for possível de simplificação, você simplifica. Então, quer dizer, eu posso simplificar isso aqui tudo por quantos? Por 2, né? 2. Então, ficaria assim, CH2O. Essa seria a fórmula unitária dessa... Tio, e H2O2? H2O2? É. Por que eu tenho que escrever a fórmula do H2O2? Porque olha só, Inaí. Se for fazer a fórmula unitária, fica H2. Isso aí, ó. Isso daqui, vamos determinar as escritas. É porque existe um monte de forma de escrita. Isso daqui nós vamos conhecer futuramente, é porque a gente vai ver isso no futuro, na ligação covalente. Que molécula, louco. Eu me xingo assim mesmo quando eu estou mexendo no computador, tá? Molecular. Essa é uma fórmula chamada de fórmula molecular. Aquelas fórmulas que a gente está fazendo ali nos compostos iônicos é chamado de fórmula unitária. Ela mostra a quantidade mínima de cada elemento que existe na minha fórmula. Já a molecular, ela indica a quantidade máxima. Então, por isso que quando eu vou exibir a fórmula da água oxigenada, eu tenho que mostrar para você a fórmula molecular. Sabe por quê? Porque se eu te mostro a fórmula unitária ou mínima, ela fica... As reações de Gustavo passando raiva. Ela fica assim, não é verdade? A fórmula mínima, com a simplificação.
O cara que vai ler isso aqui, ele pode confundir essa escrita, sabe por quê? Existe uma outra partícula chamada de hidroxila que tem a mesma cara. Então, por isso que quando eu vou representar um composto, eu prefiro representar da fórmula molecular, tá bom? Isso para os compostos covalentes que a gente vai ver. Mas, professor, então por que no iônico você está usando a fórmula unitária? Porque no iônico nós conseguimos estabelecer exatamente a quantidade de átomos que está participando da ligação. Nos compostos covalentes, Inaê, a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver que pode representar eles por meio de 3 formas diferentes de representar. A de Lewis, a molecular, a unitária, né, evidentemente, que eu falei ali agora, então vão ser 4. E a estrutural, são 4. Os compostos covalentes, os compostos iônicos, só tem... Lembre-se do que a gente está fazendo. É porque, tá vendo? Se você me pergunta determinadas coisas, eu vou ter que ir lá na frente para poder responder. Lembre-se que a gente está representando os compostos. Então, vamos lá. Então, por que o iônico tem a fórmula unitária? Porque no composto iônico, a fórmula unitária, ela indica exatamente a quantidade de átomos que participaram ali da ligação. Veja, se eu fosse escrever com as cargas essa fórmula, você concorda comigo que ficaria 2, 2 aqui? Você lembra do anterior? Ficou assim, ó. Cálcio 2 mais, O menos 2. Né? Ficaria assim, não é verdade? Correto? Sim. Só que quando a gente fez a fórmula de Lewis, a gente descobriu o quê? Que só precisa de um átomo de cálcio para completar os 8 elétrons do oxigênio. Não é verdade? Então quer dizer que nos compostos iônicos eu sempre represento a fórmula unitária deles. Por quê? A fórmula unitária dos meus compostos iônicos indica exatamente a quantidade de átomos que participaram da ligação. Porque olha lá, ó, pela fórmula de Lewis não tem 2 átomos de cálcio. Deu para entender? Por que eu tenho que usar a unitária na iônica? Porque tudo aquilo que eu falei da água oxigenada ali é para compostos covalentes, que a gente vai ver depois. Sim? Não? Não sei. Mas, tipo, o exercício vai falar, né? Se é iônica ou... Sim, vai falar. Então, na iônica, você só tem 2 possibilidades. Ou você escreve a de Lewis, ou escreve a unitária, tá? Por que a unitária? Porque a unitária, ela está relacionando exatamente a quantidade de átomos que participam da ligação. Quer ver um outro exemplo, pessoal? Vamos lá escrever mais exemplos aqui. Tinha o meu livro tá com mais coisa escrita do que, sei lá. Isso é bom. Vamos lá. Eu vou socar isso, tá? Eu vou arrebentar esses negócios da Microsoft são assim, muito bom. Quero trabalhar com o flúor e com o cálcio. Aí, beleza, o cálcio a gente já viu. 2 elétrons na camada de valência. Lewis, hein? Olha só, Inaê, por que tem que ser a fórmula unitária? Tá, depois eu mostro um outro exemplo. O flúor tem 7 elétrons na camada de valência. Então vamos lá.
A gente sabe que os elétrons vão sair do cálcio e vir para o flúor, porque o cálcio é um metal e o flúor é um ametal. Então vamos lá. Quantos elétrons o átomo de flúor tem que receber? Porque aqui na ligação iônica, eu não sei se ficou bem claro isso para vocês, mas ocorre uma transferência efetiva de elétrons. O elétron sai de um e vai para o outro. De fato, o metal ele perde elétrons verdadeiramente falando. O que vai ser diferente da ligação covalente que eles compartilham, tá bom? Aí tem uma diferença. Então, nesse sentido, por isso que você tem que exibir a fórmula unitária. Por quê? Porque muitas vezes o átomo de metal, o átomo metálico, ele tem quantidade de elétrons, um átomo metálico só, um só, tem quantidade de elétrons suficiente, por exemplo, para equilibrar o outro ametal. Ou seja, não precisa ter quantidades diferentes deles, tá bom? Então, nesse sentido, você tem que colocar a fórmula unitária, porque é o que a gente fez no exemplo anterior. A quantidade de elétrons do metal, muitas vezes, supre a necessidade de um átomo do ametal, tá bom? Então, por isso que a gente prefere a unitária. Prefere não. Tem que escrever a unitária nos compostos iônicos. Olha só, então o cálcio vai doar um elétron para o flúor. Beleza. Então quer dizer, esse elétron saiu daqui e veio para cá. Só que ainda ficou um aqui, ó. O que isso significa, pessoal? Significa assim, ó. Nem sempre quando eu estou ligando átomos é um para um, ou seja, um átomo de um vai se ligar com um átomo do outro. A quantidade de átomos que vão participar da ligação depende da quantidade de elétrons que vai ser doada pelo metal. Então, se cada átomo, se o flúor, um átomo de flúor, só pode receber um elétron, quer dizer que quando o flúor for se ligar com o cálcio, nós vamos precisar de 2 átomos de flúor. Por quê? Porque aí esse elétron sai para cá, ó. Beleza? Então, qual seria a fórmula unitária desse composto, Inaê? Opa! Cristo amado, eu vou sentar a mão nisso que eu vou arrebentar isso aqui tudinho. Desculpa, tá? É comigo As mesmo. suas reações são muito perfeitas, que dá pra ver o quão bravo que você tá. CaF2. Porque na unidade, unitariamente, eu precisei de um átomo de cálcio e 2 átomos de flúor. Por isso que é unitária. Entendi. A unitária, ela mostra em A unidade. Aí, uma unidade, né? Isso aí. Aí, se eu penso nisso para os compostos igual a água oxigenada, que não é iônica, é covalente, a gente entra num bug. Por quê? Porque nos compostos covalentes a gente vai conhecer o seguinte: esse tipo de escrita é chamado de fórmula molecular e ela indica não a quantidade mínima por unidade, mas a quantidade máxima de todos os elementos que estão ali. E nos compostos covalentes isso é muito importante, porque senão você acaba tendo o seguinte, Naê, você acaba tendo 2 compostos com fórmulas similares. Por exemplo, nesse caso, ó, aqui seria a fórmula da água oxigenada, né, simplificada, e aqui seria o íon hidroxila. Qual é o quê quando eu escrevo? Entende? Então, por isso que eu tenho que fazer essa distinção, tá bom? Mas isso é só nos compostos covalentes, tá bom? Professor, Hum, pode me explicar a primeira parte de novo? vou fazer um agora, mais um. Aí você vai entender.
Vamos lá fazer bom. mais uma para você tentar a fórmula unitária. Espera aí. Tá. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Espera aí. É aquilo, é aquela briga. Calma aí. Briga. Vamos lá. Eu vou pegar o átomo de alumínio e quero ligar ele com o nitrogênio. Eu vou mostrar duas coisas. Vou fazer um quadro aqui. Ó, o alumínio, ele tem carga mais 3 e o nitrogênio normalmente tem carga menos 3. Então, vocês já sabem mais ou menos quando que vai ficar aqui a fórmula. Eu poderia dizer para vocês, seguindo a lógica, que a fórmula final ficaria isso aqui, ó. Ou seja, indica para mim o seguinte, que o composto iônico formado entre o alumínio e o nitrogênio ficariam 3 átomos de alumínio e 3 átomos de nitrogênio, tá? Então, eu vou verificar essa informação aqui. Será que isso está correto? Para o composto iônico. Para eu verificar essa informação, eu vou fazer o seguinte, deixa eu só botar o nitrogênio de outra cor. Vou verificar a fórmula de Lewis. Aí na fórmula de Lewis eu vejo o seguinte, olha, o alumínio é um átomo que tem 3 elétrons na camada de valência. O nitrogênio, ele está lá na família 15, então se eu for olhar, ele vai ter 5 elétrons na camada de valência. A minha pergunta... Quem foi que perguntou que tinha que fazer a primeira parte? Que eu não olhei o nome ali, desculpa. E assim pela voz fica... Foi a Vitória? Ana Quem? Beatriz. Ana Beatriz. Ana, então olha só. Primeira parte da fórmula de Lewis. Eu vou te dar os átomos, você faz a distribuição eletrônica deles e verifica quantos elétrons tem na camada de valência. Então, por exemplo, o alumínio, ele tem 13, né, o número atômico dele. Então, é um S2... Não, aqui não. É um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P1. Então, a camada de valência do alumínio é essa, 3 elétrons na camada de valência. Escrevo o símbolo do alumínio e o número de elétrons na camada de valência. Lembrando que isso é Li. Beleza? O nitrogênio vai ser a mesma coisa, tá bom? Se você for lá e fizer a distribuição eletrônica, você vai ver que o nitrogênio tem 5 elétrons na camada de valência. Aí, para eu começar a escrever a fórmula de Lewis, o que eu faço? Escrevo o símbolo do nitrogênio e o número de elétrons que ele tem na camada de valência. Tudo bem? Até aí? Tranquilo? Então, essa primeira parte aqui depende da distribuição eletrônica. Ok. Agora, eu vou fazer o seguinte. Alumínio é um metal. Nitrogênio é um ametal. Numa ligação iônica, o metal sempre vai doar os seus elétrons para o ametal, certo? Quantos elétrons? Ele vai doar uma quantidade de elétrons para o ametal até que o ametal complete 8 elétrons na sua camada de valência. Tudo bem? Tranquilo? Tudo. Beleza. Então, vamos lá. Depois de feito isso aqui, eu vou fazer a seguinte pergunta. Quantos elétrons o nitrogênio precisa receber para completar 8 na camada de valência? 3. 3. Então, ó, o alumínio tem 3, vai sair 1, vai sair 2, vão sair os 3 elétrons do alumínio para o átomo de nitrogênio.
Então, o alumínio, como perdeu 3 elétrons, ele ficou com a carguinha de mais 3. Perdeu 3. Isso eu entendi, professor. O que eu não entendi foi que no exemplo passado você fez 3 setinhas de maneira diferente. Como assim? Tipo, você fez 2 exemplos desse, como se fosse 2 etapas, sabe? Ah, tá. É porque aqui, Ana, é o seguinte, ó. Essa etapa aqui, ó, que eu entendi o que você falou. Até que eu falei, eu acho que vocês vão pensar que é muita etapa. Eu já simplifiquei, ó. É porque antes de eu fazer isso aqui, é porque a fórmula de Lewis é uma sequência, tá? Primeiro eu descrevo os símbolos dos elementos com os seus elétrons na camada de valência. Então esse é o primeiro passo. 2. Eu vou agora mostrar a mesma coisa aqui em cima, só que indicando da onde estão saindo os elétrons. O que não precisa, na verdade, você pode fazer tudo aqui, entendeu? Aí eu fiz isso aqui. Vou botar aqui, ó. Então vai sair daqui para cá. Quantos? 3. Tudo bem? Tudo. Depois, o terceiro passo é a parte final. Tá vendo? Mas esse passo aqui, você já pode simplificar aqui em cima, entendeu? Por isso que eu não fiz dele. É um passo a passo, mas você não precisa. Às vezes, você pode simplificar os passos, tá bom? Então, eu fiz uma simplificação. O que eu fiz? Já escrevi a fórmula de Lewis, já escrevi a quantidade de elétrons e o símbolo, então já que no... Ó, de novo, gente, pelo amor de Deus, essa caneta só pode estar de muita sacanagem com a minha cara. Pelo amor de Deus. Então, já aqui, ó, eu já indico que já está saindo do alumínio para cá. Quantos? 3. Para não precisar repetir de novo e fazer tudo. Então, dá para simplificar. Aí eu simplifiquei e digo o seguinte, olha, o alumínio perdeu 3 elétrons e o nitrogênio ganhou esses 3. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 que ele já tinha. Agora vem os do alumínio. 6, 7, 8. Então, qual é a carga do nitrogênio? Bom, ele ganhou 3 cargas negativas, então a carga é menos 3. Pronto. Aqui terminou a fórmula de Lewis. Como eu tenho que dizer, normalmente nos compostos iônicos, a fórmula unitária, quantos átomos de alumínio tem? 1. Quantos átomos de nitrogênio? 1. Então a fórmula é ALN e não Al3N3. Por que 1, professor? Oi? Por que 1? Pai, quantos átomos eu precisei? Quantos átomos de nitrogênio e quantos átomos de alumínio participaram efetivamente da ligação? Pela fórmula de Lewis. 3. Tem 3 átomos de nitrogênio ali? Ah, tá, entendi. Por isso que tem que ser a fórmula unitária, entendeu? Porque nem sempre aquela fórmula lá que está do lado direito ali da minha tela, essa daqui, ó, nem sempre ela, ó, ela indica a quantidade correta. Então, por isso que tem que ser a unitária, tá bom? Tá, Deu para sacar? acho que deu. Ó, quantos é pela fórmula de Lewis que eu chego na unitária. Olha lá, ó. Quantos átomos eu usei de fato na ligação? Quantos? 1 nitrogênio e 1 alumínio. Então, a fórmula final desse composto é ALN, porque só tem 1 átomo de nitrogênio e 1 átomo de alumínio. Se eu tentasse fazer pelas cargas, estaria correto. Eu entendi agora, eu entendi. Estaria correto. Cargas. Isso, estaria correto também, só que você tem que lembrar de um ponto fundamental. Em compostos iônicos, toda vez que
os números que ficam embaixo, iônicos, toda vez que os números que ficam embaixo dos elementos, né, os índices, for possível de simplificação, simplifique. Sempre. Por quê? Porque a simplificação ela vai te dar exatamente o que está acontecendo na realidade ali. Quantos átomos de cada elemento foram necessários para completar a ligação. Tá bom? Tá bom. Então, ó, a fórmula de Lewis, ela é a minha base. Na fórmula unitária, sempre se os índices, que são esses números que aparecem embaixo, puderem ser simplificados, simplifique eles. Tudo bem? Porque aí você vai estar mostrando na simplificação o que acontece realmente ali com os átomos que estão se ligando. Porque aqui, ó, na fórmula de Lewis, eu percebo que um átomo de alumínio já é suficiente para suprir um átomo de os 8 elétrons do nitrogênio nesse caso. Beleza, pessoal? Beleza, tio. Deu para entender por que que nos iônicos tem que ser unitário e depois nos covalentes a gente vai visualizar outras informações. Tudo bem? Então, ó, para finalizar aqui... Professor. Oi, quem me chamou? Cadê? Aqui, Vitória. Fala. Aí no caso do alumínio, se o metal, ele sempre tem que perder todos os elétrons ou pode sobrar algum? O metal, para nós, nas ligações iônicas, ele vai doar todos os seus elétrons da camada de valência. Todos. Tá bom. Obrigada. Nada. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Quem não tem, ó, tá dispensado e sexta-feira a gente vai continuar fazendo mais isso. Tá beleza? Tchau, Tchauzinho. Tchau. Tchau. Boa semana. Bom, boa semana. Pessoal, podem sair que eu vou fechar a sala só depois que vocês saírem. Maria, Letícia, Larissa e Enzo. Lembre de prestar presença. Tchau, tio. Tchau, Enzo. Maria, Letícia. Maria Luísa e Letícia, vocês estão aí? Vai ficar gravado, hein? Tchau. Matando a aula.